como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 93 para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é a unidade 3, Reprodução Humana e Sexualidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2, Contracepção e Prevenção. Os métodos contraceptivos. Professora, o que são métodos contraceptivos? São aqueles que têm como função evitar gravidez indesejada e fazer a prevenção de ISTS. O que são ISTS? São infecções sexualmente transmissíveis. Aqui eu trouxe alguns exemplos dessas infecções para vocês. São elas: herpes genital, o HPV, a sífilis e a AIDS. Vou abordar também um pouco sobre gravidez na adolescência. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no slide. Os métodos contraceptivos são procedimentos, dispositivos ou substâncias que permitem aos casais decidirem quando e quantos filhos querem ter. Não existe um método ideal para todos. Cada um deve escolher o método mais adequado para si, lembrando que sempre é recomendado a orientação de um profissional da saúde, seja ele ginecologista ou urologista. Os métodos contraceptivos podem ser natural, como a tabela, barreira, como a camisinha, hormonal, como os comprimidos e injeções, mecânico, como o DIU, e cirúrgico, como a laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens. Os métodos de barreira criam um obstáculo físico entre o útero e o espermatozoide. Entre eles estão preservativos masculinos, ou camisinha, que é um preservativo muito fino que deve ser colocado sobre o pênis em ereção antes do ato sexual. Alguns são cobertos por uma substância espermicida, que ajudam a inativar os espermatozoides. Preservativo feminino ou camisinha feminina é um dispositivo maior e mais larga que a versão masculina, que deve ser introduzida na vagina de 8 a 15 minutos antes do ato sexual. É importante vocês saberem que camisinhas masculina e feminina não devem ser utilizadas ao mesmo tempo, pois o atrito entre elas pode aumentar o risco de rompimento. O diafragma é um dispositivo flexível que é colocado dentro da vagina para fechar o canal do colo do útero, impedindo que os espermatozoides cheguem até ele. Deve ser inserido até 15 minutos antes da relação e só pode ser retirado após 6 a 8 horas do término da relação, pois é o tempo necessário para garantir que os espermatozoides estejam mortos. O DIU, ou dispositivo intrauterino, é um pequeno dispositivo em formato de T que é colocado no interior da cavidade uterina. Ele contém cobre, que produz uma resposta inflamatória local. Isso produz um ambiente hostil no útero, que impede a movimentação dos espermatozoides, evitando a fecundação e implantação. Seu efeito contraceptivo pode durar até 10 anos. Método hormonal consiste em liberar hormônios que irão impedir a ovulação, impedindo a passagem dos espermatozoides para tornar o muco cervical mais espesso e diminuir o espessamento do endométrio. Temos como exemplo as pílulas anticoncepcionais, que são medicamentos que possuem 2 hormônios similares aos produzidos pelos ovários, progesterona e estrogênio. Elas devem ser tomadas diariamente conforme a orientação da bula e de preferência no mesmo horário. Somente um médico pode prescrever o seu uso e receitar o melhor para você. Os métodos cirúrgicos são definitivos e recomendados para homens e mulheres que já tiveram filhos e não desejam mais engravidar. A laqueadura é um procedimento cirúrgico que fecha as tubas uterinas da mulher para impedir a descida do óvulo e o encontro do espermatozoide com o mesmo. Já a vasectomia é um procedimento cirúrgico que interrompe o canal que leva os espermatozoides produzidos nos testículos até a saída do canal da urina. Os 2 procedimentos devem ser feitos em hospitais por médicos habilitados.
Bom, meus amores, por hoje é só, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.